Fala, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês um estudo devocional sobre identidade, sobre como Deus me mostrou quem eu sou e qual é a minha identidade nele. Fique comigo até o fim do vídeo, porque no fim eu vou mostrar uma lista de quem eu sou, mas quem ele é em mim, para vocês lerem todos os dias essa lista, para vocês se lembrarem quem vocês são e qual é o Deus de vocês. A melhor coisa que a gente pode fazer é encontrar a nossa identidade em Cristo, do que qualquer outra coisa. Porque a sua identidade, ela é a base de tudo. Ela influencia as suas reações, suas emoções, seus desejos, tudo. Então, ter uma base firme é muito importante, que nem a parábola de Jesus sobre a casa sobre a rocha. Precisamos firmar a nossa identidade na rocha que é Cristo. E tudo que não for ele é areia. Como diz lá na parábola, tudo que não for ele é areia, ou seja, não é firme, não é verdadeiro, não é estável, não sustenta nada. Eu fiz umas anotações aqui. E quando eu falo isso, eu tô falando de coisas como personalidade, signos, qual é a sua vibe, qual é seu aesthetic, essas até coisas que parecem assim bobas e também coisas boas, sabe? Eu preciso falar especificamente de uma coisa que é sobre signo. Eu sei que muita gente vê isso como, é só minha personalidade, é só uma brincadeira, mas a gente precisa ver de onde vem isso, a fonte disso, de onde isso vem. Eu já vou falar pra vocês que não vem de Jesus a gente seguir signos. Os signos vêm da astrologia, ou seja, que tenta definir quem você é, a sua história, até assim, guiar a sua vida com base nos astros, os planetas, constelações, bom. Só que a Bíblia, ela é muito clara, a questão é isso, que a gente não deve buscar direção nem identidade nisso. Fala em Deuteronômio 18, Jeremias 10, fala alguns versículos que Deus já alerta para que a gente não seguir pelos sinais dos céus. E o problema não é só errado e pronto, é a gente, sem perceber, começar a substituir Deus. Ou seja, em vez de você pensar quem Deus diz que eu sou, você começa a pensar, eu sou assim por causa do meu signo, né? Pra que ir pra Deus que eu posso pro meu signo, que já tem a resposta sim pra mim, já tem lá tudo esclarecido. Mas isso prende você, te coloca dentro de uma caixinha e impede a transformação de Jesus na sua vida. Você não é touro, você não é peixe, você não é aquário, você é de Jesus. Seu símbolo é a cruz de Cristo. Porque em Cristo, você não é assim e pronto. Você está sendo transformada todos os dias. E a sua identidade não vem de alguma coisa criada, mas do Criador de todas as coisas. E isso não vale só para signo, tá, gente? Mas para qualquer coisa que a gente usa para tentar se definir. A gente gosta bastante de se encaixar em tipos, em rótulos, em padrões, sabe? Tentando achar nosso lugar neste mundo. E algumas coisas nem parecem erradas, não tô falando de coisas, nossa, que horror! Mas quando deixamos isso tomar conta do nosso coração a ponto de influenciar a gente, influenciar nossos pensamentos, nossas emoções, nossas decisões, máscaras são criadas sem a gente perceber. E vai nos deformando, vai tirando a nossa forma. E quando elas ocupam um lugar no nosso coração onde deveria ser de Deus, se torna idolatria. E eu falo isso porque eu fazia muito. Bom, eu achava que a minha essência, que quem eu era, estava no significado do meu nome, na minha personalidade, meu temperamento. Tipo assim, eu escolhendo quem eu era, dependendo do dia e de como eu acordei. E vamos falar a verdade, gente. No fundo, nós sabemos que tudo é falso. Nada disso me completava, porque vinha de fora, não vinha de dentro de mim. E teve uma coisa muito importante que eu precisei entender. Eu pensava que quem eu era em Cristo não tinha nada a ver com quem eu era na vida real. Tipo, eu sou filha de Deus, sou amada, sou escolhida, sacerdócio e tal, mas só no mundo da igreja, porque na prática, né, de verdade mesmo, eu sou, né, eu me via, na prática eu me via como a minha personalidade.
Só que tá tudo interligado, gente. Porque quando você se encontra em Jesus e você deixa ele trabalhar em você, ele começa a modelar o seu caráter. Ou seja, você fica mais mansa, mais humilde, mais grata, fala coisas mais... Perdão. Fala mais coisas boas, tem mais compaixão, você transforma totalmente o seu modo de pensar. Então não é sobre encaixar Jesus no seu temperamento. É sobre permitir que ele transforme o seu temperamento. Falando de temperamento agora. Porque às vezes a gente usa isso como desculpa. Tipo, eu não penso antes de falar porque eu sou colérica, eu falo assim mesmo, eu falo o que eu quiser. Mas isso não é identidade, gente. Isso não é aceitar você como você é. Isso é resistência à transformação. E quando a sua identidade não está afirmada em Cristo, você vive confusa, instável, sem paz. E cada semana é um humor, é uma escolha, é uma personalidade diferente, um jeito diferente. E quando eu comecei a perceber isso em mim, que as respostas mudavam a cada vez, eu entendi que eu precisava parar. Parar de alimentar essa confusão, essa comparação, essa ansiedade. E comecei a cortar coisas que estavam influenciando a minha identidade de forma errada. Ou seja, isso inclui parar de seguir pessoas, apagar muitos salvos do Pinterest, parar de escutar músicas seculares. Sim, amigas, músicas influenciam demais, porque elas são constantes afirmações de opiniões, modos de pensar, histórias que o seu cérebro vai absorvendo e muitas vezes a gente nem para pra pensar o que essa pessoa quis dizer quando ela tava cantando isso. E seu cérebro não entende a diferença. Ele só vai absorvendo informações e adquirindo isso como uma identidade errada. E parar de assistir algumas séries, alguns vídeos. Bom, vocês entenderam onde eu quero chegar. Mas eu não fiz isso como uma regra, eu fiz isso como um posicionamento. Entendam, eu decidi deixar Cristo dizer quem eu sou. Então, façam isso, meninas. Sério, deixem que o seu Pai que está nos céus dizerem quais são as suas peculiaridades, as suas habilidades, os seus dons. Deixe ele te moldar, deixe ele transformar o seu modo de pensar, deixe ele transformar seu coração. E nesse processo, Deus me mostrou algo que mudou tudo pra mim, que era sobre a minha baixa autoestima. A minha, especificamente, tá bom? Não é uma coisa geral. Mas a minha baixa autoestima, no fundo, era egoísmo. Sim, foi um baita tapa na minha cara quando eu percebi isso. Porque tudo que eu estava sofrendo e que eu ficava choramingando pra Deus, girava em torno de mim. Ou seja, eram as minhas dores, as minhas falhas, meus traumas, meus medos, era a minha imagem. Até quando eu falava, Deus, eu não sou suficiente, ainda era sobre mim, era sobre o meu ego, a minha vontade de querer atenção e não sobre Jesus. E foi isso que ele me fez perceber, que essas afirmações de autoajuda, sabe, não cristãs no caso, não especificamente cristãs, com eu consigo, eu atraio boas energias, eu sou capaz, elas não tinham base nenhuma. Elas até me davam algum ânimo na hora, tipo, acordar, falava, saía toda poderosa, mas aí, com a chegada da primeira dificuldade do dia, já vinha o vitimismo, já vinha eu sou uma pessoa horrível. Porque elas tentavam construir uma identidade a partir de mim mesma, uma pessoa falha, não perfeita, em vez de Deus. Um exemplo, foi aí que Deus me lembrou de Moisés e Jeremias. Foi um exemplo que me ajudou a entender isso muito bem. Opa, pera aí. Lá em Êxodo 3, fala sobre a história de Moisés lá na sarça ardente. E quando a gente lê lá, Moisés fica dando um monte de desculpa, né? Falando assim, nossa, mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu sou gago, eu não sei falar. Mas Deus, ele não respondeu com um discurso motivacional pra ele, falando, que é isso, Moisés, você é incrível, você é alto, você é bonito, vai que você vai conseguir. Não, ele não falou isso, ele disse, eu estarei contigo, afirmando que a presença dele o fortalecerá e o capacitará. Mesma coisa com Jeremias. Jeremias 1 conta o começo, né, desse profeta, Deus direcionando ele
E ele disse, não, eu sou muito jovem para falar, que ele não sabia falar. Mas Deus, de novo, ele não mandou um discurso motivacional falando assim, você é forte. Ele disse que eu mesmo te darei as palavras, que ele estaria com Jeremias. Mais uma vez, afirmando a sua presença como fonte de capacidade, de confiança e de força. Agora que eu sei que Deus é a fonte, eu entendi que eu precisava conhecer Deus de verdade. Não só de ouvir falar ou de ler, assim, conhecer mesmo. Tipo, você conhece o seu Deus? Não, assim, de verdade. Você sabe quem é o seu Deus? Eu tenho meu caderno. No meu caderno eu escrevi as características de Deus que eu fui achando na Bíblia e quem ele é pra mim. Lembrando do que ele já fez na minha vida. E quando eu comecei a estudar quem Deus é, as características de Deus aqui na Bíblia, no Velho Testamento, que fala bastante sobre a característica de Deus, eu fiquei tipo, cara, esse é o meu Deus? Eu fiquei chocada, porque antes eu não fazia ideia, sabe, da grandiosidade de Deus. E foi o Espírito Santo que me começou a revelar isso em mim. Não foi só falando, não foi... Essa curiosidade veio do Espírito Santo, porque é ele, é o Espírito que revela pra nós essas coisas. Tipo, lá em, exemplo, Mateus 16, na confissão de Pedro, quando Jesus pergunta lá, Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Jesus diz, fiz a você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E também em Romanos 5, 5, diz assim, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, falando que é o Espírito Santo que nos revela essas coisas, além de muitos outros exemplos. Bom, saber quem era Deus, quem é a minha fonte, me trouxe muita segurança, uma fé e um temor pelo Senhor, sabe, de reconhecer a sabedoria dele sobre a minha vida. Foi muito poderoso. E eu espero que você faça isso também, sabe? Se você sente que ainda não tem certeza, assim, especificamente de quem Deus é, peça para o Espírito Santo te revelar. Te fazer lembrar o que Deus já fez na sua vida. E só depois disso, que então o Espírito Santo, agora com o solo no coração preparado, ele pode me fazer enxergar quem eu sou. Porque agora não era mais sobre mim, era sobre Deus. Não era mais tudo em torno de mim. E então aqui são as frases que eu mais escutei, assim, quando se trata de identidade. Que provavelmente você deve ter escutado também. Você é filha, amada e escolhida. E eu escrevi elas no meu caderno de devocionais, eu fiquei encarando elas, e elas pareciam palavras vazias. Eu entendia o significado de cada uma delas, mas elas não... Eu fiquei encarando lá o papel com isso escrito. Eu fiquei falando assim, Senhor, eu sei disso. Eu sei que eu sou amado, eu sei que eu sou filho, eu sei que sou escolhida, mas o que eu não tô entendendo? O que eu não tô vendo? O que eu não tô enxergando? Foi aí que Deus, ele me mostrou uma coisa diferente. Onde eu escrevi sou filha, ele escreveu eu sou seu pai. Onde eu disse eu sou amada, Deus disse eu sou amor e amo através de você. E quando eu escrevi eu sou escolhida, ele disse eu te escolhi. Aí os meus olhos assim se abriram, porque eu não tinha percebido antes de que quem eu sou vem de quem ele é. A minha e a sua identidade, elas não vêm do nosso esforço, elas não nascem do nosso esforço, mas da revelação de quem Deus é em nós. Porque nós fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. E isso me tirou também completamente do centro, quebrou meu orgulho, quebrou meu vitimismo e abriu espaço para a transformação. O que me fez lembrar, quando eu estava montando esse devocional, sobre um estudo muito lindo de uma mulher aqui em outro canal do YouTube também, o nome dela é Natália Pontes. Amo o canal dela, uma abençoada, recomendo muito vocês irem ver os vídeos dela depois, onde ela falava sobre purificação.
ela usou o exemplo da prata. Eu escrevi aqui, explicando que para a prata ser purificada, ela precisa passar pelo fogo. Ela foi mais a fundo nisso, falando assim, ela perguntou, sabe quando o ourive sabe que a prata tá pronta? Quando ele consegue ver o próprio reflexo nela. Gente, isso me arrepia toda vez que eu falo isso. Meu Deus. Ou seja, Deus está nos transformando todos os dias até que nós possamos refletir Ele. E esse é o título da nossa mensagem. Ver quem nós somos através do espelho de Deus. E identidade não é só sobre saber quem você é. Também tem a ver com transformação, como eu já disse aqui. Porque o pecado, lá no começo, ele manchou quem nós éramos. E Deus está restaurando isso em nós, através de vários processos. Isso aconteceu com Jacó, lá em Gênesis 32, quando ele teve o seu nome mudado para Israel, quando ele estava lutando com Deus, nos mostrando que quando Deus te toca, você nunca mais caminha do mesmo jeito. Você é transformado no seu modo de viver, no seu modo de andar, de pensar, agir, tudo. E por isso a Bíblia fala sobre despir-se do velho homem e viver o novo, ter o coração e a mente abertos para que Deus consiga nos transformar, sabe, todos os dias, nos curar, nos purificar com seu fogo, para que, como a prata, nós possamos refletir o seu caráter. E para finalizar, parece que tá acabando, no nosso devocional aqui da manhã, com a minha família, o meu pai, coincidentemente, estava falando sobre identidade e falando assim que a gente precisa entender a diferença entre ser e estar. Ou seja, às vezes você está cansado, certo? Mas isso não significa que você não é capaz. Às vezes você só precisa de um descanso. E muitas vezes a gente confunde isso. O seu resultado, ele não define a sua identidade. Hoje o Senhor, ele nos ensina que, apesar de resultados ruins, escolhas ruins, ou algo não dar certo, ou algo não sair do jeito que você esperava, isso não diz nada sobre quem você é nele. Ou seja, o seu passado não te prova nada. Mesmo tendo feito escolhas ruins, você continua sendo muito amada. Mesmo quando algo não dá certo, você continua sendo capaz. Mesmo quando não acontecer do jeito que você queria, você continua sendo digna. E mesmo quando você está cansado e sem força para continuar, Deus diz que você é forte. E como eu prometi aqui no final do vídeo, pega papel e caneta que eu vou mostrar para vocês a lista do que Deus me revelou sobre quem nós somos e quem Ele é em nós, ok? A ordem é assim, sempre falo quem nós somos, do ladinho, Ele dizendo quem Ele é em nós. Vocês vão entender. Sou filha, eu sou o teu pai. Sou livre, tens liberdade em mim. Sou morada do Espírito Santo, eu vivo em você. Cuide da minha casa. Sou escolhida, eu te escolhi. Fui comprada por teu sangue, você tem muito valor. Eu sou o seu Deus. Sou herdeira, sou a tua herança para sempre. Sou linda, feita à minha imagem e à minha semelhança. Sou princesa, sou o teu rei. Eu sou forte, sou a tua força. Sou nova criatura, sou o teu renovo. Sou amada, sou o amor e amo através de você. Sou mais que vencedora, eu luto por você. Sou o Senhor dos exércitos e nunca perdi uma batalha. Eu sou a tua vitória. Sou a tua ovelha. Eu sou o teu bom pastor. Sou corajosa. Eu sou a tua coragem. Sou protegida. Eu sou o teu escudo. Pessoas lindas, essa foi a mensagem de hoje e eu espero de verdade que Deus tenha falado com vocês. E se você chegou aqui até o final do vídeo, comenta "Eu sou de Cristo", para dar um coraçãozinho no seu comentário. E bora compartilhar esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. E vamos parar de compartilhar lixo nessa internet, gente. Como escutei um cara falando, vamos compartilhar vida, compartilhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês. Um beijo.